Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para quem tá chegando agora no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí para receber todas as novidades do canal. Quem ainda não é membro, quer participar do grupo do WhatsApp, gente, se inscreva aqui, faça parte do clube de membros, tem vários vídeos exclusivos e um bate-papo comigo também pelo WhatsApp para tirar todas as dúvidas que vocês têm de qualquer peça que eu faço aqui no canal. Essa blusa aqui vocês podem usar com uma segunda pele, ó, ela é toda vazadinha, ela é bem fácil de fazer, eu fiz com os pontos básicos, tá? Então, quem tá começando com crochê consegue fazer tranquilamente, é só vocês pausarem o vídeo, já deixa salvo aí para vocês não perderem depois nenhuma explicação, né? Qualquer coisa vocês voltam no vídeo para pegar ali o que vocês têm aí de dificuldade. É bem fácil mesmo, eu fiz com o fio Eco Amigurumi, a cor esmeralda, tex do fio Amigurumi, Eco Amigurumi 526, ele é um fio 85% de algodão, tá? Então, é bom para quem tem alergia e o caimento fica perfeito dependendo da agulha que vocês forem usar, tá? Eu não recomendo que vocês usem uma agulha fina para trabalhar com esse fio, para a peça poder dar o caimento. Então, todas as dicas eu tenho aqui no canal para vocês fazerem a peça com caimento perfeito. Essa daqui eu comecei com as correntinhas com agulha 6,5, tá? E para fazer a peça inteira depois eu usei a agulha 6. Por que que eu usei a agulha 6,5? Porque as correntinhas, depois que você faz, se você faz a correntinha, na verdade, com a mesma agulha, quando você começar a primeira carreira, o ponto vai ficando mais largo e a peça vai se abrindo, então vai ficar meio que com um defeito, né? Então, a sugestão aqui é vocês usarem para as correntinhas uma agulha pelo menos um pouquinho mais grossa, né, do que a que vocês forem trabalhar. Aqui já segue uma primeira dica para quem tá começando aí com crochê. Então, vou pegar aqui o meu fio, para vocês pegarem as medidas. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a parte mais larga do corpo de vocês, ou seja, Kátia, eu tenho o busto mais largo do que a minha barriga, então vocês vão pegar aqui a medida do busto, tá? Vocês vão tirar a medida de vocês e vocês vão trabalhar em cima dessa medida, porque ela é uma peça reta, tá? Uma blusa reta, a gente não vai fazer nada de cintura, porque ela é tipo um estilo uma batinha, né? Uma blusinha bem larguinha. Ah, Kátia, então eu tenho a minha cintura, a minha barriga é mais larga, então vocês vão pegar a medida da barriga, né, da cintura ali, para vocês poderem fazer uma peça de acordo com o corpo de vocês, para ficar certinho, porque senão ela vai ficar meio que com defeito. A gente não vai fazer nem aumento, nem diminuição aqui na peça, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado aí com as medidas. Não gosto de trabalhar com quantidade de correntinhas, porque para cada ponto, cada fio e cada agulha, né, a medida vai ser diferente. Então, vocês precisam pegar a medida de vocês. Não adianta falar assim, Kátia, quantas correntes eu faço para o tamanho GG? Gente, vocês vão pegar a medida de vocês ou da cliente de vocês, tá? Então, aqui eu vou começar as minhas correntinhas, né? Ó, tô começando, então, com a agulha 6,5. E vou trabalhar aqui, então. A única coisa que vocês têm que se atentar, gente, é que para fazer esse modelo aqui de pontos, vocês precisam fazer pontos múltiplos de 5. E aí, vocês fazem 2 correntinhas a mais. Aí, por que múltiplos de 5? Porque a gente vai fazer exatamente a cada 5 correntinhas, a gente vai trabalhar os pontos aqui, tá? Por isso, tem que ser múltiplos de 5 mais 2 correntinhas pra gente iniciar o trabalho ali. São aquelas 2 correntinhas que a gente pula, tá? No início. Então, aqui, ó, fiz as correntinhas, eu vou trocar agora, vou sair da 6,5 e vou pegar a agulha 6, pra dar certinho, como eu falei ali no começo, né? Primeira carreira, eu vou preencher todinha aqui, ó, já na terceira correntinha eu vou trabalhar. Por isso que eu falei 2 correntinhas a mais. Então, a terceira corrente, eu já faço meio ponto alto. Então, essa minha primeira carreira aqui vai ser todinha de meio ponto alto. Pra quem não conhece aí o meio ponto alto, né? A gente só dá uma laçada, vem aqui na correntinha, ó. E depois, pra fechar, puxa os 3 fios de uma vez só. E aí, a gente vai seguindo. Então, aqui a gente vai fazer 4 partes para essa blusa. Frente, costas e as 2 mangas. E todos os começos a gente vai trabalhar, então, aqui com o meio ponto alto. Que aqui, ó, vocês vão ver que a gente vai fazer a blusa ao contrário. Então, o meu início tá aqui em cima,
tá? Eu não começo por baixo, eu começo aqui por cima, tá? Pra ficar já com esse caimento, e aqui a parte de baixo a gente vai ficar com um biquinho, por causa do formato do desenho, tá? Então, eu vou seguir aqui com a minha primeira carreira todinha em meio ponto alto e já venho com vocês. Então, terminando aqui a carreira, né, de meio ponto alto, eu vou virar meu trabalho aqui, eu vou subir 3 correntes. Aqui, ó, já nesse primeiro buraquinho de ponto, eu vou fazer um ponto alto. Já para iniciar. Trabalho 3 correntes. Agora, eu vou pular 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, o quinto ponto aqui, eu vou trabalhar... Opa! Eu vou trabalhar 2 pontos altos, ó, tudo no mesmo buraquinho de ponto. Eu vou fazer, na verdade, um leque, ó. Eu vou trabalhar 2 pontos, uma correntinha e mais 2 pontos ainda nesse ponto mesmo aqui, ó. Por isso que a gente tem que fazer pular aqueles 5 pontos, né? Fazer os pontos múltiplos, na verdade, pra poder, ó, porque a gente pulou aqui os 5 pontos, né? Aí vocês vão perguntar, tá, mas por que aqui em cima são 3 correntinhas? 3 correntinhas porque aqui em cima a gente já tá fazendo 4 pontos, né? Então, se você colocar 5 correntes aqui, a tua blusa vai ficar mais larga. Se vocês quiserem uma peça bem largona, aí vocês podem pular 5 correntinhas, tá? Ela vai ficar bem larga, ela vai ficar bem rodada, vai ficar uma bata bem rodada. Tá? Até se vocês quiserem fazer um vestido, né, um vestido longo com esse modelo aqui, vocês podem fazer até mesmo uma saia. E aí, vai ficar bem legal, porque vai ficar bem rodado. Aqui, ela vai ficar mais reta, tá? Vai ficar certinha a lateral. Novamente aqui, 3 correntinhas. Vou pular mais 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4. O quinto ponto aqui, agora eu só vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, ó, na primeira parte aqui, a gente vai fazer o leque, né, com 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. E aqui no próximo, a gente só vai fazer 2 pontos altos, como eu vou mostrar aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo que tá de cabeça pra baixo, né? O nosso início da blusa é aqui em cima, tá? Então, é assim que vai ficar, ó, pra formar um desenho bem legal. Seguindo, eu faço mais 3 correntinhas, agora eu fiz uma baguncinha aqui com o meu fio. A gente vai fazer mais 3 correntinhas. Vou pular mais 5, né? 1, 2, 3, 4. Na verdade, a gente pula 4 e vem trabalhar no quinto. E agora, eu vou fazer o leque novamente, né? Que nem eu mostrei ali, ó. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. E aí, a gente vai seguir até o final. Então, todo o nosso trabalho vai ser isso aqui. Por isso que eu falei que tem que ser múltiplos de 5 para dar certinho no final. Então, chegando aqui no último ponto, eu só vou trabalhar, ó, eu vou fazer um ponto alto. Como aqui eu fiz o leque, eu vou terminar aqui, ó, com os 2 pontos altos, no último pontinho. A gente vai virar o trabalho, vou subir as 3 correntinhas, e agora eu venho trabalhar aqui no meio do ponto. Eu não vou trabalhar nesse buraquinho de ponto aqui, vou trabalhar no espaço dos pontos. E vou fazer um ponto alto. Sigo fazendo 3 correntinhas. Venho aqui no meio do leque e vou trabalhar mais um leque. Então, quando a gente estiver aqui na parte do leque, a gente sempre vai trabalhar o leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Pra seguir, né, exatamente o desenho aqui da blusa. Aqui, ó, 2 pontos, uma corrente. Sigo com 3 correntes. Agora, o próximo pontinho aqui é só esses 2 pontos altos. Eu não vou trabalhar aqui nesse buraquinho de ponto, eu vou trabalhar no meio dos 2 pontos. Sempre assim, tá? E vou trabalhar 2 pontos altos. Sigo com as 3 correntinhas. Próximo leque, novamente, 2 pontos. Uma corrente e 2 pontos. Aí, vocês vão me perguntar, Kátia, eu posso trabalhar com
a Anne, posso trabalhar com a Bela, com a Charme. Gente, vocês podem fazer com o fio que vocês quiserem, tá? Essa blusa fica perfeita. E se vocês forem fazer pra vocês, né, pra usar com uma regatinha segunda pele, fica lindo. Até mesmo se vocês quiserem fazer uma manga longa, né, essa daqui é 3/4, se vocês quiserem fazer uma manga longa e usar com, tipo, uma caixa relzinha por baixo, vai ficar linda também. Tá? Então, assim, vocês podem usar e abusar desse modelo aqui, porque tá super na moda, tá? Quem tem a curiosidade de saber a tendência agora, né, de 2027, do crochê, vai ser justamente esses pontos, assim, mais abertos, o crochê estilo rendado, esse verde super na moda, as linhas com cor de areia, né? Mas os terrosos mais claros e esse fio aqui verde tá super em alta, então já usem e abusem, já se vocês estão trabalhando aí as peças já pro ano que vem, quem gosta de antecipar o trabalho, né, já pode fazer, aproveitar, se vocês tiverem a dúvida, podem até pesquisar, e vocês vão confirmar aí que esses pontos mais abertos, né, estilo renda mesmo do crochê, vai fazer muito sucesso. Eu sei que muita gente não gosta de trabalhar crochê assim, gosta daquele crochê tradicional, agulha fininha, linha grossa e agulha fininha, né? Para ficar aquele crochê pesado. Eu particularmente não gosto de peças para vestuário assim. Fica bonito, mas eu acho que a peça fica mais pesada, tá? Independente do fio e da agulha assim, mas se você colocar uma agulha fininha, aquele ponto muito fechadinho fica mais pesado. Quem já fez, eu sei que tem muitas pessoas que já fizeram, já venderam muitas peças minhas aqui do canal, eu sei que gostaram dessa técnica, tá? Rende mais o trabalho e rende mais o fio. Fora que o acabamento, assim, a leveza da peça fica perfeita. Eu acho que é tudo. Gosto é gosto, né? Quem não gosta de fio, né? De fio não, de crochê assim, estilo renda, coloca aqui nos comentários, gente. Vocês podem comentar o que vocês quiserem, tá? Lógico, um tem que tipo assim, aceitar a opinião do outro. Se você gosta do crochê mais fechado, ótimo, perfeito. O crochê é lindo, maravilhoso. Eu acho lindo. O detalhe do ponto do crochê é maravilhoso. Mas o estilo renda, assim, com a agulha mais grossa, é tendência, super tendência. Vai estar super na moda. Quer dizer, já começou esse ano, já começou bastante, né? Já tem muitas peças, assim, nas passarelas, né? O crochê mais rendado. E coloca aqui nos comentários qual a sua opinião quanto a esse estilo de crochê, né? Eu sei que as crocheteiras mais antigas não gostam, mas pode colocar aqui nos comentários que a gente vai aceitar e a gente vai poder debater sobre um pouquinho sobre o assunto. Bom, depois que vocês terminarem aqui, então, essa carreira, todas as carreiras vai ser a mesma coisa. Eu vou virar a minha peça aqui para vocês verem, tá? Como é que ela fica. Então, aqui, ó, 3 correntinhas, aqui os 2 pontos, aqui o leque, tá? E assim vocês vão seguindo. E é o que vocês vão fazer na peça toda. Aí, como que vocês vão saber a quantidade de carreiras que vocês vão fazer? Vocês vão ver a altura da blusa que vocês querem. Vocês querem uma blusa mais curtinha, tem gente que gosta daquela, né, assim, batendo no umbigo, fica super bonitinho também. Usa só com um cropped não, um topzinho por baixo, fica lindo. Se vocês quiserem uma que chegue até a cintura, então vocês vão determinar a altura da peça de vocês, e aí vocês vão fazendo a quantidade de carreiras de acordo, né, com a altura que vocês querem, tá? Pra fazer a blusa agora, então vocês vão fazer 2 peças iguaizinhas, tá? Que seria frente e costas, igualzinha, mesma quantidade de carreiras e mesma quantidade de carreiras e de pontos, tá? Para fazer as mangas, o que vocês vão fazer? Vocês podem medir aí, ó, o braço de vocês, o que vocês gostam, ou podem até colocar em cima de uma peça, de uma blusa de vocês que vocês gostam da cava, né? E aí vocês vão medir a quantidade, né? Vão pegar a medida e vão fazer a quantidade de pontos, de correntinhas, de acordo com a medida que vocês querem. A minha aqui tem 22 centímetros, para mim tá perfeito. Tem gente que gosta de uma cava mais aberta, então vai fazer um pouquinho mais de pontos. Lembrando sempre que até para as mangas tem que ser múltiplos de 5, tá, gente? Para poder dar certo esse desenho aqui que a gente formou nessa peça.
tá? Então, só para vocês se atentarem aos múltiplos de 5. Então, para as mangas, então, se vocês forem fazer, vamos supor, aqui vocês vão fazer 60 pontos, suponhamos, tá? 60 correntinhas aqui, 60 pontos, vocês vão fazer 60 na frente, 60 atrás, e vamos supor, para manga, 50 pontos, então vai ser 50 para essa e 50 para o lado de cá, tá? Pra gente costurar, como que eu faço? Do lado do avesso, vocês vão ver o lado que vocês iniciaram aqui o crochê, e vocês vão ver qual que é o lado certo e qual que é o lado do avesso. E aí, pra gente costurar com agulha de tapeceiro ou de tapeçaria, né? Dependendo da cidade, aí tem um nome diferente, essa agulha aqui. Não gosto de fazer, quando a peça de crochê são pontos vazados, assim, eu não gosto de fazer a costura com agulha de crochê, tá? Eu gosto de fazer com essa agulha aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, nem dá pra ver a nossa emenda. Bom, primeiro, o que que eu faço, né? Coloco as duas partes aqui da blusa, uma na frente da outra, e eu vou ver a medida que eu deixei aqui da manga, eu vou deixar aberto, eu vou fazer aqui, ó, que nem eu fiz aqui desse lado, eu vou colocar um marcador, tá? Eu costuro a parte de baixo da peça, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu costuro aqui a parte de baixo, e a parte da manga eu coloco os marcadores aqui para eu saber como que eu vou costurar. A minha manga aqui, ó, vocês estão vendo que eu já deixei aqui prontinha com os marcadores para vocês fazerem corretamente. Então, aqui o lado que eu tô costurando, tá vendo? Então, aqui eu costurei, já vou costurar aqui para vocês verem como é que eu costurei. Então, todos os lados vocês vão fazer igual, tá? Então, aqui, ó, costurei a parte de baixo, deixei meu marcador aqui certinho do lado do avesso, aqui, ó, tá vendo? Tem aqui a parte da manga e a blusa, aqui a manga e a blusa, tá? Quem já fez crochê, quem já trabalha com isso, já sabe como é que é. Mas pra quem tá iniciando, isso daqui é muito importante, tá? Então, deixei aqui os marcadores. Então, você vai deixar a peça, a manga do lado de dentro, pra poder a costura ficar certinha pro lado certo. Tá? Se vocês colocam a manga pro lado de fora da blusa, se vocês forem, né, passar a manga aqui por esse lado aqui de fora, a costura, a hora que vocês forem virar a peça, a costura vai ficar, aqui vai ficar pra dentro, né, e a manga vai ficar pra fora, então não vai dar certo. Então, vocês precisam colocar a manga aqui pra dentro. O que que eu vou fazer aqui agora, ó? O meu fio já está aqui com um nozinho. Eu venho aqui, ó, tá vendo, bem no marcador, que é o meu primeiro ponto. Eu vou passar a agulha nos dois fios, tanto da manga quanto da peça da blusa aqui, ó. Passei, venho no mesmo lugar aqui. E vou passar minha agulha aqui, ó, só pra garantir que a minha costura não vai soltar. Quem já me acompanha aqui já sabe como é que eu faço, mas eu sei que tem muita gente que tá chegando no canal, inclusive agradeço todo o carinho de vocês, tá? E aí, a gente vai seguir toda a peça aqui, ó, pegando dois fios de um lado da manga e dois fios da peça. Vou passar de novo a agulha aqui, ó, primeiro e segundo pontinho, só pra garantir que o meu nozinho vai dar certo, depois é só arrematar direitinho isso aqui, tá? Pode até fazer a costura por cima dele, ó. E aí, é só seguir. Como que eu vou trabalhar aqui, então? Vocês viram, eu fiz primeiro, então, a parte de baixo. Agora, eu vou costurar todinha a volta da manga, tá? E já venho com vocês, fazendo sempre, ó, seguindo aqui, como eu tô mostrando. Qualquer coisa, vocês deixam o vídeo salvo aí pra vocês conseguirem pegar e não perder os detalhes, tá? Tá? Então, eu vou passar aqui e já venho com vocês. Então, eu costurei aqui, agora eu vou tirar a manga daqui de dentro, pra poder costurar ainda. Agora, vocês vão ver direitinho que a costura vai ficar perfeita pro lado de dentro, ó. Aí, puxei a manga, né? E a gente vai continuar. Eu vou tirar aqui o meu marcador. E a gente vai continuar agora a costura. Vou juntar aqui a manga. E vou costurar agora a parte de baixo. Então, vocês vão ver que a costura vai ficar todinha aqui do lado de dentro. Vai ficar perfeito, tá? E aí, é só vocês costurarem exatamente igual. A altura da manga também eu não falei. Se vocês quiserem fazer uma manga curta, vocês vão fazer a quantidade de carreiras de acordo com a altura da manga que vocês quiserem. Se vocês quiserem uma 3/4, né? E se vocês quiserem uma manga longa, então vocês que vão determinar, tá? A quantidade
aí de carreiras que vocês, lembrando, que vocês querem. Lembrando que o que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro para ficar certinho. Depois, gente, é só aproveitar a blusa aí, vocês usem e abusem da criatividade de vocês, se quiserem misturar fios também. A criatividade, como eu sempre falo aqui, é com vocês, tá? A agulha que vocês quiserem, o fio que vocês quiserem, lembrando sempre de usar uma agulha mais grossa para poder a peça ficar com caimento perfeito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. E eu quero saber também de vocês qual peça que vocês querem que eu traga aqui. Ainda peça de meia estação, peça de inverno ou só peças mais para verão, porque eu sei que a maioria aqui do pessoal gosta de peças de verão. Um grande beijo para todas vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!